Se comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de minha luz, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Glória a Deus. Quando Deus está perto de nós, não há o que temer. Aleluia. Vamos adorar o Senhor cantando Perto Quero Estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Diga que me render e te adorar. Declare tudo que há em mim, tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não
circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez, perto que ele está. Perto que oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez, declara o Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando de alma, são de Deus estar aqui, adorar em espírito e em verdade. Vamos ler Jeremias, capítulo de número 35. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazeias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copo, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres,
nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. Assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boa as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinaste os ouvidos, nem me obedeceste a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Amém. Vamos orar ao Senhor. Logo após nós vamos convidar o nosso irmão Orlando, né, Orlando? Orlando, da congregação ali na Fazenda Nova Esperança, o carro quebrado. Ele vai estar louvando a Deus com um louvor, e nós vamos estar também servindo a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Eu quero convidar aqui o presbítero, nosso irmão James, para fazer esta oração. Nesta oração o irmão vai estar apresentando também os dizimistas e ofertantes, no nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Poderoso Deus e eterno Pai que está no céu, nesta noite, Senhor, estamos gratos a Ti por estarmos aqui na Tua casa, para Te louvar, para bendizer o Teu santo e eterno nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu servo nesta noite, que irá ministrar a Tua palavra. Abre o nosso coração também para absorver a mesma, Senhor. Ó Deus, queremos também Te pedir sobre o dizimista, os ofertantes da Tua casa, que o Senhor, nesta noite, derrame uma bênção sobre o celeiro dos Teus filhos, Senhor, que venha em abundância para a glória do Teu nome. E aqueles nesta noite, Senhor, que querem ofertar e não pode, que o Senhor abra a porta do céu, meu Deus, e abra a porta de emprego para a glória e para o louvor do Teu nome. Sê conosco nesta noite, hoje, agora e para sempre. Amém. Irmãos, deixa eu dar logo aqui os avisos. Existe um projeto aí do nosso irmão Dedéu e da nossa irmã Simone. É o projeto Vida Sim. É um trabalho de cruzada nas praças. E ele convida a igreja, irmãos. Eles convidam a igreja para participar de uma cruzada evangelística que vai estar acontecendo
no dia 3 de fevereiro, 19 horas, na rua Luciano Salles, no bairro do Vilarejo, próximo à congregação da Vila Alzira. Esse é um evento interdenominacional e visa o desenvolvimento socio-religioso. Certa a vossa presença, agradecemos. Ademir Araújo, popular Dedéu. A programação tem Simone louvando e vai estar pregando a palavra de Deus o pastor Romário Santana, nosso missionário em África. Nós temos também um outro convite aqui, é para o primeiro aniversário do templo da congregação ali no Jardim Planalto. Vai estar acontecendo esta programação do dia 1º ao dia 4 de fevereiro, lá no Itapicuru, a partir das 19 horas. Vai estar pregando a palavra de Deus o pastor Márcio Cerqueira, de Maragogipe. Vai estar também ministrando o pastor Greg, presbítero Fábio Salvador e o missionário André Hermário, nosso diácono. O tema é Vencendo o Mal pela Palavra de Deus. Você que não conhece ali a congregação, né, do Jardim Planalto, que é uma das mais novas congregações, aproveite esta data de 1º a 4 de fevereiro, faça uma visita, adore a Deus e cultue juntamente com os irmãos ali. Amém? Vamos ouvir nosso irmão louvando o Senhor. Venha, meu irmão, em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Bom é estar na casa de Deus para adorar, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Pode soltar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Caminhando tão vazio, via tudo perecer, não havia esperança, só pensava em morrer. Nem amigos eu achava para me aconselhar, e encontrei em Cristo a vida que ninguém me pôde dar. Jesus tem misericórdia, nele encontrei a paz. Oh, meu amigo verdadeiro, grandes coisas ele faz. Meu amigo verdadeiro, grandes coisas ele faz. Oh, aleluia. Só ele faz grandes coisas. Hoje falo com ousadia, Jesus Cristo vive em mim. Vou seguindo o seu caminho. Oh, aleluia, Jesus. A minha vida não tem fim. Jesus Cristo está vivo. Aleluia, Jesus. Para o mundo é a solução.
e fala. Não é como os deuses, não. Jesus tem misericórdia. Nele encontrei a paz. Oh, meu amigo verdadeiro, grandes coisas ele faz. Meu amigo verdadeiro, grandes coisas ele faz. O que eu sinto não se explica, não dá. É demais o amor pra mim. Jesus tem misericórdia. Nele encontrei a paz. Oh, meu amigo verdadeiro, grandes coisas ele faz. Oh, meu amigo verdadeiro, grandes coisas ele faz. Meu amigo verdadeiro, grandes coisas ele faz. Grande oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão Orlando, no nome de Jesus. No sábado nós estivemos ali pregando a palavra de Deus na congregação da Umbalbeira. Comemorou ali os 15 anos daquela congregação. Estiveram presentes também os nossos irmãos presbítero Claudinho, o nosso irmão diácono Ezequiel também estava presente, o presbítero Joselito, o presbítero Marcos, lá da congregação do Tuá. Foi uma bênção, os irmãos ali dessas congregações também estavam presentes. E para a glória de Deus, no final Deus salvou ainda 3 pessoas para a glória do seu nome. E foi uma bênção o trabalho ali para a glória do nome de Jesus. Os irmãos continuem orando aí pelas nossas congregações, pelos nossos irmãos que estão espalhados aí pelos 4 cantos desta cidade, fazendo a obra de Deus, para Deus continuar com as mãos estendidas sobre nós no nome de Jesus. Amados, nessa noite Deus tem colocado no meu coração falar sobre um dos aspectos do fruto do Espírito, que é a fidelidade. E Deus colocou no meu coração tomar como base o texto bíblico, este que ora nós lemos, do capítulo 35 de Jeremias. Poderíamos aqui usar um outro texto para nós estarmos falando sobre este assunto, mas eu achei muito emblemático e muito forte. Deus falou ao meu coração quando eu li sobre este texto, onde mostra a história desse povo, os recabitas, que eles surgem na história de Israel em um momento muito interessante. Está registrado em 2 Reis, no capítulo 10, quando Deus, na verdade, resolve exercer o seu juízo sobre o governante daquela nação. Eles então se juntam a Jeú e ali eles cumprem com a ordem do Senhor. No capítulo 35 de Jeremias, que foi o texto que nós lemos, narra a história desse povo, que na verdade é uma tribo ou um clã, são descendentes da mesma família, descendentes de Jonadab, que era filho
de Recabe, e estes são, na verdade, os ancestrais desses recabitas. Jeremias, ele recebe ordem de Deus para chamar esse povo que habitava nesse tempo em Jerusalém, para que eles fossem ao templo, ao local de adoração ao Senhor. E a ordem de Deus para Jeremias era que ali fosse colocado diante deles taças cheias de vinho e fosse oferecido a eles para beber. A Bíblia diz que a resposta daquele povo para o profeta Jeremias foi algo interessante, porque eles disseram: olha, nós não bebemos vinho. Nós não bebemos vinho porque nós recebemos uma ordem do nosso pai Jonadab, filho de Recabe, para que nós não bebêssemos vinho. Ele nos deu uma ordem para que nós também não viéssemos a edificar casas. Ele nos ordenou para nós também não plantarmos vinha. E isso nós fazemos até ao dia de hoje. Se você estudar cronologicamente essa história, você vai perceber que já havia se passado por volta de 200 a 300 anos, quando esse ancestral deste clã, ou desta tribo, ordenou, ou deu esta ordem a eles. E eles vinham durante todo este tempo observando a ordem a ordem que eles receberam. O que eu acho interessante é justamente Deus mandar o profeta chamar os descendentes desta família para servir de exemplo para o seu povo, para aqueles que na verdade era ou é escolhidos de Deus. O que me chama a atenção é que Deus, quando manda o profeta Jeremias convocar aquele povo para vir ao templo, Deus não está simplesmente testando aquele povo, não. Deus está provando que é possível exercer este atributo que é, na verdade, algo de Deus, mas que, ao mesmo tempo, Deus exige do seu povo, que é a fidelidade. Um dos nomes de Deus é fiel. A Bíblia diz que ele é fiel e verdadeiro. Quando a gente lê o fruto do Espírito registrado em Gálatas, no capítulo 5, nós observamos que um dos aspectos, ou uma das características do fruto do Espírito, é justamente a fidelidade. A fidelidade é parte da vida, das ações, da conduta, do comportamento de todos que se dizem povo de Deus, ou de todos que são povo de Deus. Todos que pertencem ao Senhor, todos que na verdade confessam ao Senhor como o Senhor da sua vida, como Deus da sua vida, precisam pautar a sua vida em cima desse aspecto que Deus exige do seu povo: fidelidade. Deus tinha um propósito no coração, que era justamente fazer um contraste entre o povo de Israel e estes recabitas, porque o povo de Israel estava vivendo de desobediência a desobediência ao Senhor. O povo de Israel estava vivendo de infidelidade a infidelidade a Deus. Deus mandava profetas,
Deus mandava atalaias anunciar e dizer, chamar, convocar, conclamar o povo para que se voltasse para Deus. Mas a cada dia o povo estava em uma situação pior. Estava em uma situação que se voltava verdadeiramente as costas para Deus. Deus então prova ou quer mostrar para eles que é possível ser fiel ao Senhor em um momento onde o comum é ser infiel. Quem está entendendo, diga amém. O interesse de Deus ali era justamente provar para o seu povo, não para os recabitas, de que é possível manter um padrão de fidelidade quando o comum, quando o normal, quando o habitual é ser infiel. O Espírito Santo ele falou no meu coração porque é muito semelhante aos dias atuais que nós estamos vivendo. O comum, o normal, o habitual é ser infiel. E Paulo ele fala isso na sua carta a Timóteo, que nos últimos dias, uma das características ou um dos aspectos que norteariam ou que marcaria a geração dos últimos dias era justamente a infidelidade, homens infiéis. Mas eu louvo a Deus porque ainda existe na terra, assim como nos tempos de Jeremias, um povo que preza e que na verdade luta pela fidelidade. Você não entendeu? Eu louvo a Deus porque ainda nesse tempo, e eu falo aqui tão certo como eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo, que ainda existe um povo na terra que pauta a sua vida em cima da fidelidade. A fidelidade que Deus exige do seu povo. A fidelidade que Deus quer para a vida de todos aqueles que confessam a Ele como Senhor e como Salvador da sua vida. Aí nós precisamos entender o que é fidelidade. Fidelidade vem do latim, e fidelidade na origem latina significa atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, é daquele que é confiável, daquele que é honesto, daquele que é verdadeiro. Quando nós falamos sobre ser fiel ou exercer na vida fidelidade, nós estamos falando sobre tudo isto. Fidelidade é uma expressão que nós usamos e que é conhecida de todos nós quando alguém tem uma fidelidade como cliente. Por exemplo, existe uma casa comercial onde você sempre compra naquela casa comercial. Aí fala-se que aquele cliente que sempre compra naquela casa comercial é um cliente fiel, é alguém fiel àquele comércio. Quando nós falamos de fidelidade, nós falamos de amizade, de alguém que na verdade haja o que houver, aconteça o que acontecer, está sempre presente na vida daquela outra pessoa. Então, nós podemos entender que fidelidade é uma observância rigorosa a uma verdade constituída. Quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando, na verdade, de uma atitude. E isso é uma atitude que ultrapassa o tempo. Se nós voltarmos um pouco à Idade Média, nós vamos observar que no comportamento que os vassalos tinham em relação ao senhor feudal, era na verdade um compromisso de fidelidade. Basta você ver na história, porque em razão deles serem fiéis aos seus senhores, eles recebiam benefício da parte dos seus senhores. Aí nós podemos entender que fiel é na verdade um atributo divino, mas é um atributo divino que Deus compartilha com os seus seguidores, com os seus filhos. Aí nós entendemos que quando se fala que Deus ele é fiel, nós podemos entender que Deus ele não desiste de nós. Quando nós falamos que Deus ele é fiel, nós dizemos que Deus ele não vira as costas para nós. Quando nós falamos que Deus ele é fiel, é naquele momento, naquela hora H,
Deus sempre se apresenta para provar: eu sou fiel na sua vida, eu sou fiel contigo. Quando nós falamos que Deus, Ele é fiel, nós estamos dizendo que Deus, irmãos, Ele não nos abandona. A Bíblia chega a dizer que se nós formos infiéis, Deus, Ele não pode ser infiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. É característica intrínseca de Deus, fidelidade. Aí nós entendemos, e nós precisamos entender, ou precisamos pensar à luz desse texto que nós lemos, o que acontece com quem é fiel. Os israelitas, eles estavam vivendo em desobediência. Os israelitas, eles não estavam obedecendo a Deus. Mas eu observo aqui que, a exemplo dos recabitas, todos que são fiéis a Deus passarão por provas nesta vida. Eu queria que você repetisse comigo: mesmo eu fiel, eu vou passar por provas nessa vida. E para que pastor, que a gente mesmo sendo fiel, Deus não poderia nos poupar de passar por prova? Não, querido, entenda uma coisa: tem pessoas que estão observando você, tem pessoas que estão de olho em seu comportamento, em sua atitude, a forma como você se comporta, a forma como você age, a forma como você fala. Então Deus permite você passar por prova, não porque Deus queira lhe testar, porque Deus conhece tudo, amém? Deus me conhece, Deus te conhece, Deus sabe da nossa estrutura. A Bíblia chega a dizer que Deus lembra que nós somos pó e cinza. E isso é maravilhoso, porque isso é um conforto para nós. A gente consegue entender que Deus, Ele não vai permitir vir na nossa vida nada além daquilo que nós podemos suportar. Quando Deus permite nós passarmos por provação, é para Deus provar para alguém que é possível ser fiel. Aleluia. Eu vejo na Bíblia, eu vejo neste exemplo aqui, que o interesse de Deus em submeter os recabitas à prova era para provar para o povo de Israel que, mesmo eles sendo infiéis, ainda havia pessoas na terra que mantinham a sua fidelidade. Coloca a mão no ombro da pessoa que você está perto aí, pergunta para ele, pergunta para ela: e aí, você está entre aqueles que ainda mantêm a fidelidade, ou você está entre aqueles que são infiéis? Eu percebo aqui que os recabitas, eles mantinham o padrão de fidelidade, porque eles reconheciam os princípios que foram passados a eles. Quando nós entendemos os princípios que norteiam a nossa vida, ou os princípios pelos quais nós nos conduzimos, fica fácil, irmãos, de nós, na verdade, mantermos uma posição, uma postura. Quando nós não sabemos, e aqui eu quero usar uma linguagem bem nossa, quando nós somos Maria vai com as outras, fica fácil de sermos levados para onde o vento sopra. Mas quando nós sabemos quem somos, para onde vamos, fica bem mais fácil, querido, de nós mantermos uma posição. E eu quero chamar a sua atenção o exemplo dos recabitas. Eu não quero fugir desse exemplo aqui, porque Deus falou comigo hoje nesse texto. Aleluia. Os recabitas, eles não estavam sendo provados diante de um qualquer. Entenda comigo o contexto para você glorificar a Deus. Os recabitas, eles estavam diante de uma autoridade constituída, o profeta. Não era qualquer um. Era Jeremias, era alguém que era a boca de Deus na terra, e quando falava, tinha poder o que ele falava. É mais ou menos assim, como se nós chegássemos diante de um juiz, e ele dissesse assim: jura dizer somente a verdade, só a verdade pela verdade? E você dissesse: juro. Aí se você mente, você comete perjúrio, você pode ser preso. Se eles ali vacilassem em qualquer coisa, eles poderiam sofrer uma sanção.
Mas o que eu acho interessante é que mesmo diante de uma autoridade constituída e reconhecida que era o profeta Jeremias, eles não temem. Olha que coisa interessante. Eles mantêm a posição. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, e aí você mantém a sua posição, ou se o vento soprar para a esquerda, você vai para a esquerda, ou se o vento soprar para a direita, você vai para a direita, porque a Bíblia diz na carta de Tiago, que os que duvidam são semelhantes às ondas do mar. E se nós formos estudar etimologicamente essa palavra fidelidade, nós vamos observar que a raiz, a origem dela é a fé. No grego é fé, no hebraico é confiança. Olha que coisa interessante. Eu entendo que é fiel, que mantém a fidelidade, quem tem fé e quem é confiante. Você não entendeu? Mantém a fidelidade quem sabe o que crê e quem sabe em quem confia. Quem sabe em quem crê e quem sabe em quem confia, haja o que houver, mais ou menos como a parábola da palmeira. O vento sopra, até inclina ele, desce até o chão, mas quando o vento passa, ele está de pé. Mas todos fiéis serão submetidos à prova. Nós temos tantos exemplos na Bíblia, o tempo não dá para nós citarmos aqui os exemplos da Bíblia de pessoas que eram fiéis, mas que passaram pela prova. E eu vejo na Bíblia, a Bíblia dizendo, bem-aventurado o homem, ou seja, mais que feliz. É eu, é você, somos nós, que suporta a tentação. É interessante que tentação, Tiago diz nesse mesmo capítulo, que tentação é resultado, é consequência dos nossos desejos, da nossa cobiça. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou desejo. Então, nós somos tentados naquilo que nós estamos propensos, ou desejosos, ou carentes. Exemplo, Jesus no capítulo 4 de Mateus. Ele foi tentado por Satanás a transformar as pedras em pães porque ele estava com fome. Ou seja, qual era a carência de Jesus naquele momento? Comida. Satanás então tentou ele naquilo. Você consegue entender isso? Tentação não é prova. Provação é uma coisa, tentação é outra. Quando você está necessitado de algo ou carente de algo, o inimigo vem com a bandeja e aí você precisa ter de Deus discernimento. Para você entender que não é Deus, mas é o inimigo, porque geralmente a tentação lhe leva ao pecado. A provação não. A provação não é você que está querendo, não é você que provocou, não é você que está necessitando, é Deus que permite aquela situação só para você mostrar que vale a pena ser fiel ao Senhor. Aleluia. Só para você provar que ainda existe na terra pessoas que são fiéis a Deus. E aí Tiago escreve no capítulo 1, no versículo 12: bem-aventurado é o homem ou a mulher que suporta a tentação. Por quê? Aí ele diz, quando for provado, aleluia, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Escute uma coisa, toda vez que Deus lhe provar ou me provar, é porque Deus tem recompensa para nos dar. Portanto, meu irmão, levanta a tua mão assim para o céu, suporta aí mais um pouco, meu irmão, seja firme naquilo que você crê e naquilo que você confia, porque Deus vai te recompensar por isto. Sabe uma outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto? O fiel, ele sempre vai ter uma atenção especial da parte de Deus. Aquele que é fiel na vida. Eu falei sobre isso, dei um exemplo ontem lá na congregação. Não falei sobre isso, eu dei um exemplo do que acontece com quem cumpre princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. E observe o seguinte, foi isso que eu falei lá. Todas as vezes que a Bíblia nos manda fazer alguma coisa, você já percebeu que a Bíblia diz o que é que acontece se a gente fizer? Isso são princípios.
Ou isso são deveres. Toda vez que a Bíblia fala de um dever nosso, ela fala de um direito que nós temos. Por exemplo, a Bíblia diz assim: vós filhos, obedeçam a vossos pais. Aí tem um texto que diz assim: esse é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Porque a Bíblia diz em outro lugar que aqueles que obedecem ao pai, que os filhos devem obedecer aos pais, para que se var bem, primeira recompensa de quem é obediente aos pais, e se prolongue os dias na terra. Ou seja, é um dever. Qual é o dever? Honrar os pais. Honra teu pai e a tua mãe, para que te var bem e se prolongue os dias sobre a terra. Qual é o meu dever? Honrar o meu pai e a minha mãe. Qual é a consequência de eu honrar meu pai e a minha mãe? Eu vou bem nesta terra, eu vou me dar bem, em outras palavras, e os meus dias vai ser longos sobre a terra. Eu disse lá na congregação: todas as pessoas que você vê de cabelinho branco, sabe, vivendo muito tempo, conversa com ele para você ver se não foi pessoas que foram obedientes, que souberam honrar pai e mãe. A Bíblia não mente naquilo que ela fala. A Bíblia é tão específica ou tão especial que a Bíblia diz assim, ó: porque como a chuva desce do céu e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir, assim a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, antes ela faz aquilo pela qual me apraz, e ela prospera naquilo pela qual eu enviei. Ou seja, tudo que a Bíblia fala tem cumprimento. Quer ver um outro exemplo? A Bíblia diz: trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E depois, aí diz: faça a prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que vos advenha a maior abastança. O fiel chama a atenção de Deus. Tenta imaginar quantos povos, quantas tribos, quantas línguas, quantas nações exigia no tempo dos recabitas e do povo de Israel. Por que foi que Deus atentou para os recabitas? Eu respondo para você: por causa da fidelidade. Você quer chamar a atenção de Deus? Seja fiel a Ele. Eu vou repetir: você quer chamar a atenção de Deus para você? Seja fiel a Ele. Quem é fiel a Deus atrai a atenção de Deus, porque, ai meu Deus da glória, Deus Ele ama, irmãos, Deus Ele procura, Deus Ele está atento, Deus Ele está querendo achar pessoas que sejam fiéis. E observe, quero chamar sua atenção para isso que é importante. Observem que a fidelidade dos recabitas tinha o que a ver com Deus. Pense isso, é importantíssimo, o Espírito Santo falou comigo isso. A fidelidade dos recabitas não tinha nada a ver com Deus. Era uma fidelidade ao que o seu ancestral, há 200, 300 anos passado, tinha ordenado a eles. Eles iam passando para os filhos: olha, Jonadab, filho de Recabe, ele disse para nós, para a gente não beber vinho, para a gente não plantar vinha, para a gente não construir casa, porque vai ficar mais fácil. Na hora que o inimigo vier, a gente só desarma a tenda e parte. Os filhos observavam, dizia para os filhos, e os filhos falavam para os filhos dos filhos, e todos eles mantendo o padrão de fidelidade. Como é que não chama a atenção de Deus nessa coisa? Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Eu gosto quando a igreja fica quieta, sabe? Eu amo isso, porque eu sei que estão atentos, está chamando a atenção, eu estou entendendo o que ele está falando. Sabe, querido, é impossível o fiel não chamar a atenção de Deus. A fidelidade dos recabitas não tinha nada a ver com Deus. Era uma fidelidade deles com as pessoas que viveram antes deles. Mas aí eles dizem: não, nós não bebemos vinho. Nós, na verdade, não construímos casa. Nós não plantamos campo. O nosso pai Jonadab, ele nos deu a ordem. E nós passamos para as nossas mulheres, nós passamos para os nossos filhos. Aleluia. Coloca a mão no ombro da pessoa que está perto de você. Eu já estou encerrando, que já é 8:55. Diga para ele assim: ó, vale a pena ser fiel a Deus. Oh, glória. Vale a pena, querido. Eu não estou falando de ser fiel ao homem, não, irmão. Eu estou falando de ser fiel a Deus. Só que o Espírito Santo, ele falou uma outra coisa comigo quando eu pensava nesse texto. Como é que nós demonstramos a nossa fidelidade a Deus
se não for na convivência com os nossos semelhantes? Pense nisso. Existe outro meio? E eu tenho que falar isso aqui porque tem pessoas que dizem: o meu compromisso é com Deus, não tenho compromisso com o homem. Meu irmão, fica atrás que Deus vai descer do céu, se materializar. Prova aqui a tua fidelidade comigo. Não, a fidelidade, você prova a sua fidelidade com Deus. E eu vou ter que falar, viu? Segura aí. É quando você é fiel à sua esposa. É quando você, esposa, é fiel ao seu marido. É quando você, membro, é fiel aos dogmas e doutrina da sua igreja. É quando eu, pastor, sou fiel ao ministério que Deus me confiou. Eu sou fiel a Deus. É nesses pormenores. Quem está entendendo? É quando nós, dirigentes de congregação, somos fiéis a Deus naquilo que Deus ordenou para nós fazermos na nossa congregação. É assim que nós somos fiéis a Deus. Nós precisamos entender isto. Aleluia. Existem princípios estabelecidos na palavra de Deus que, se nós observarmos, nós seremos bem-sucedidos. Existem princípios estabelecidos na Bíblia que, se nós atentarmos, Deus vai estar nos abençoando, fazendo prosperar os nossos caminhos. Deus vai estar colocando a planta do pé dele aonde a gente pisa. Deus estará colocando a mão dele aonde nós colocarmos a mão. Deus estará confirmando aquilo que a gente fala, porque Deus tem compromisso com quem é fiel com Ele. O Salmo de número 101 é o ano da palavra. Não segura. O versículo de número 6, o salmista diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que assentem comigo o que anda num caminho reto. Aleluia. Esse me servirá. Você dá para entender isso? A Bíblia descreve Deus assentado em um alto e sublime trono, em um trono imarcessível em glória. E Ele dizendo aqui na sua palavra: os meus olhos estarão ou procuram os fiéis da terra. É como se Deus dos céus, sentado no seu trono de glória, se inclinasse para a terra e dissesse: eu quero ver se eu acho um fiel. É como se eu visse, querido, Deus no seu trono de glória, cercado de serafins, seres que ardem em fogo, um ser poderoso e grande, tremendo como é Deus, se inclinando para a terra e dizendo: eu vou procurar um fiel aí, eu vou procurar um fiel para eu fazer algo de extraordinário na vida dele. Se Deus olhar dos céus para Decal nessa noite, será que Ele te encontra? Será que Ele acha você? Se Ele te encontra, levante a mão para o céu, dê glória ao nome dEle, porque os olhos deles estão sobre a terra. Os recabitas chamam a atenção de Deus. E aí, para encerrar, o fiel, aquele que exerce fidelidade na vida, vai ser sempre recompensado por Deus. Eu vou dizer aqui uma coisa: Deus não é ingrato. A Bíblia tem um texto, não sei se é aos Hebreus, eu não anotei, que diz que Deus não é, não sei se infiel ou se ingrato, para se esquecer do amor e cuidado para com que o seu nome mostraste. É mais ou menos assim o que o texto diz. Ou seja, se você se esforça para ser fiel a Deus, Deus ele vai saber te recompensar. Tem um outro texto que Paulo escreve aos Coríntios que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, fidelidade, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe, irmãos, eu não tenho nada contra. Eu vou falar aqui uma coisa interessante. Interessante para mim, pode não ser para você. Eu tenho um padrão de exemplo de crença para mim. Eu tenho um padrão. Eu sei que tem pessoas que o padrão é o cantor, é a cantora, é o pregador, é a pregadora famosa que aparece na televisão.
O meu padrão de crença, que eu me espelho e procuro imitar, é de irmãos que quando eu era criança, eu vi na igreja. Samuel não está aqui, Samuel está lá em cima. Mas um dia desse eu encontrei a irmã Alice. Ela não está aqui não, a irmã Alice é da Coplã. E eu parei para dar carona a ela. Aí Samuel disse, o que ela está fazendo aqui? Eu disse, ela está indo para algum lugar aí. Aí ela não ia me seguir na carona. Eu disse, Samuel, aí ó, todo dia ela vai para a igreja. Eu era do teu tamanho e ela ia para a igreja. Você consegue entender o que é fidelidade? Quem consegue entender, diga amém. Para mim, padrão de fidelidade é isso. Tem falhas como todo ser humano tem. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou falando de perfeição não, de ser perfeito não. Quando nós atingirmos a graduação ou a posição de varões perfeitos, nós vamos ser tirados daqui, vamos ser levados para a glória. Por enquanto Deus está em obras na nossa vida. Mas você sabe o que é que pesa na nossa relação com Deus? Talvez você nunca ouviu isso, você vai ouvir hoje. É as nossas intenções. O que pesa na nossa relação com Deus é aquilo que está aqui, ó, que ninguém vê, mas Deus vê. Quando você faz, quando você realiza, quando você fala, o que Deus pesa é a intenção do seu coração. Se você tem a intenção de ser fiel a Deus e luta por isso, e eu vou repetir, eu não estou falando de infalibilidade não. Infalível só tem um, que é Jesus. Agora você pode até errar, mas tenha a intenção de acertar. Você pode até errar, mas tenha a intenção de fazer aquilo que é correto, que é direito. Quem conhece a alma, a intenção, o coração do homem é Deus. É Ele, o Senhor, que sonda e esquadrinha os corações. E nessa noite a palavra de Deus para o meu e para o teu coração é: seja fiel a Ele. Lute para ser fiel ao Senhor. Aleluia. E Deus recompensa o fiel. Quer ver que Deus recompensa o fiel? Quando os recabitas dizem para Jeremias, nós não bebemos vinho, automaticamente ou simultaneamente a palavra de Deus vem ao coração do profeta e diz aí, ó, esse povo aí é fiel a alguém que está morto, e o meu povo não é fiel a mim que estou vivo. Você entendeu? Jonadab já estava morto. Deus estava vivo, madrugando e falando com aquele povo. E eles não eram fiéis. Deus disse, portanto, por causa da fidelidade deles, a Jonadab, que já está morto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca, olha que coisa interessante, faltará varão, aleluia, que me sirva da linhagem dos recabitas. Parece uma coisa, uma promessa assim simplória, não parece? Mas eu tenho uma palavra profética aqui nessa noite para alguém aqui nesse lugar. Aleluia. Seja fiel, querido. Ô pastor, mas parece que cada vez que eu procuro ser fiel, mais eu tomo pancada. Não importa. Deus vai te recompensar pela tua fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Deus vai recompensar a tua descendência. Oh glória, você consegue entender isso? Deus ele vai recompensar aqueles que virão depois de você por causa da sua fidelidade. Isso aqui é profético e é sério, é Deus falando conosco nessa noite. Seja fiel a Deus, porque a tua descendência depois de você vai ser abençoada pelo Senhor por causa da tua fidelidade. Deus não é ingrato, meu irmão. Eu conversava com alguns irmãos hoje à tarde. E eu dizia para eles, e eu citava até alguns nomes, de homens e mulheres de Deus aqui da Decal,
que foram e são fiéis a Deus, e que Deus honra esses homens e mulheres. Não vou citar nome aqui não, para ninguém ficar com ciúme. Sabe como é que Deus honra? Filhos abençoados. Deus é grato, meu irmão. Olha para a pessoa que está perto, eu já estou encerrando, é 9:05. Diz para ele assim: oh, Deus é grato, irmão. Deus é agradecido, Fabinho. Eu vou repetir: Deus é agradecido, aleluia. Aliás, Deus é maravilhoso. Se eu pudesse gritar aqui nessa noite, eu ia gritar, mas eu não quero gritar, não. Deus é... Homens de Deus, mulheres de Deus, que lutaram pela obra dele. Homens de Deus, mulheres de Deus que já não estão mais entre nós, mas eu vejo Deus. Deus falou comigo hoje à tarde isso aqui foi Deus que falou comigo, Deus falou comigo. Eu vejo Deus na verdade dizendo assim: não, esse aqui é filho do meu servo. Ou melhor, nós temos um exemplo na Bíblia. A Bíblia diz que quando os anjos aparecem nos carvalhais de Mamre a Abraão, aí Deus diz assim: ocultarei eu o que faço a Abraão, visto que ele vai ser pai de uma grande nação, e ele vai ordenar aos seus filhos depois dele, para que guarde os meus mandamentos e me obedeçam. Veja que Deus não é agradecido. Aí o que é que acontece? 2000 anos passam, século 20, tem uma reunião, e decide aí: tira Israel do mapa, aniquila, acaba com tudo, ou deixa eles como nação. Mas a promessa dele para o seu amigo: eu disse um dia na congregação da Bela Vista, quando eu dirigia lá, fiz uma consagração, meu pai foi. Eu era presbítero, eu chamei ele porque nós temos que honrar as pessoas enquanto está vivo. Depois que morre, meu irmão, todo mundo é bom, mas honra enquanto está vivo que é melhor, sabe? Guarda essa palavra aqui nesse culto de ensino nessa noite. Enquanto está vivo, honre, respeite, ame, demonstre carinho, demonstre amor. Porque depois que morre, está inerte num caixão, não vai ouvir: oh, que homem maravilhoso, que mulher maravilhosa, mas está morta. Eu chamei meu pai, dei a oportunidade a ele lá na congregação. Eu disse assim: os irmãos estão vendo aqui esse homem aqui? Está com 75 anos, coitadinho, está meio cansado. Eu disse, na época eu disse a ele assim: está vendo ele aqui? Eu sou presbítero da igreja, mas eu entendo, e eu falo isso aqui sem hipocrisia, eu entendo que eu não fiz nada, na época eu falei isso, para ser presbítero da igreja. Mas esse homem aqui tem uma história. Ele tem uma história na igreja. Na época ele tinha mais de 40 anos como diácono. E Deus que é agradecido, aleluia. Deus disse: tá bom, ele não foi, mas o filho dele vai e ele vai ver. Talvez para você isso não signifique nada. Eu queria que essa palavra significasse alguma coisa para você. Deus querido, Ele vai te recompensar pela tua fidelidade. Você consegue entender isso? Deus me mandou te dizer isso aqui nessa noite: mantenha a tua posição firme diante de Deus, haja o que houver, aconteça o que acontecer, mantenha a tua posição que Deus vai te honrar, meu irmão. Eu poderia citar tantos outros exemplos aqui que eu fico observando e pensando, e o Espírito Santo falando comigo. É Deus honrando o pai, é Deus honrando a mãe. Aleluia. Eu sei que o Espírito de Deus está falando aos corações de pessoas aqui nesta noite. Tão certo como eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo, Deus mandou eu dizer para a igreja dele aqui na Adecal, nesta noite de segunda-feira de 2018, no mês de janeiro: seja fiel a Deus e Deus será fiel na tua vida. Deus irá honrar a tua fé, meu irmão. Fica de pé que eu vou encerrar por causa do horário. Aleluia. Eu estou sentindo a graça, a glória, a unção de Deus aqui nesta noite. Deus mandou eu te dizer: Deus irá honrar a tua fé, a tua fidelidade nele.
200, 300 anos depois, eu não sei. Jonadab já estava, quem sabe até os ossos já tinham se desfeito. E Deus está dizendo: porquanto vocês deram ouvido à voz deste homem aí e mantém a fidelidade de vocês, nunca vai faltar varão que assista diante de mim todos os dias. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Repita comigo: isso é que é Deus. Fala como quem está crendo: isso é que é Deus. Meu irmão, eu vim aqui para te dizer: vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel. Talvez em vida, escute isso aqui que é sério. Talvez em vida, meu irmão, você possa não ter visto, quem sabe, a fidelidade de Deus naquele teu propósito, naquilo que tu tem orado, naquilo que tu tem pedido. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para liberar esta palavra profética da parte de Deus. Mesmo depois de morto, a tua fé continuará falando, porque Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Adore a Ele, porque Deus sabe honrar os seus. Louve a Ele, meu querido, em meio a esta luta, em meio a esta prova. Mantenha a tua posição, adore, glorifique a Ele, tribute a Ele adoração e louvor nesta noite, porque Deus é fiel, querido. Eu vou deixar você glorificar a Ele nessa noite. Eu vou deixar você dizer para Deus: Deus, me ajude a ser fiel a Ti. Eu vou deixar você declarar para Deus nessa noite: Deus, me dê graça para no meio de uma geração infiel eu permanecer fiel a Ti. Ei, jovem, receba esta palavra da parte de Deus. Deus vai honrar a tua fidelidade. Tu terás uma família abençoada, tu terás uma família bem-sucedida. Receba esta palavra da parte de Deus. Deus é fiel. Adore, adore, glorifique a Ele, glorifique ao Senhor. Eu sinto a glória de Deus aqui sobre nós nesta noite. Esta noite é noite de renovo da parte de Deus. Esta noite é noite de Deus renovar a tua esperança nele. Meu Deus, meu Deus. Oh, você que tem chorado pelo teu filho, pela tua filha, Deus está falando contigo aqui nessa noite. Seja fiel a Deus. Deus vai honrar a tua fé. Ele está longe, mas Deus vai trazer para o aprisco dele. Deus vai trazer ele. Ele já está visgado por Deus. Deus irá te honrar, meu irmão. Glorifique, glorifique. Você que é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca, fala línguas estranhas, deixa o Espírito Santo te envolver. Você que não é batizado com o Espírito Santo, recebe aí a evidência de novas línguas, fala línguas estranhas nessa noite. Glorifique, exalte, bendiga ao Deus que é fiel na vida daqueles que são fiéis. Eu vou encerrar dizendo isto para você. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua glória na tua vida, meu irmão. Você que nunca mais falou línguas estranhas, abre a tua boca, aproveita esta unção e fale em outras línguas nesta hora. Você que esta noite precisa de um renovo, seja renovado aí da parte de Deus através desta palavra.
Nesta noite, só não ouviu a voz de Deus quem não está ligado, mas aquele que está ligado vai levar uma porção hoje da palavra de Deus no coração para caminhar, para ter força para continuar a caminhada. Oremos ao Senhor. Pai santo e justo, nós te damos graças nesta noite, Pai, pela tua presença, bondade, misericórdia. Não merecemos, mas a tua fidelidade é grande. É verdade, Senhor, que somos carentes do teu mover, do teu agir. É verdade que não somos merecedores, Pai, mas estamos aqui confiantes na tua misericórdia que é infalível. Estamos aqui confiantes, meu Deus, na tua fidelidade, que mesmo o homem sendo infiel, o Senhor permanece fiel. Eu sei que nesta noite o Senhor tem respondido neste lugar, ó Deus, pedido de pessoas que adentraram com o coração dilacerado. Intervi, ó Pai, com a tua mão poderosa e opera para a glória do teu nome, Senhor. Nesta noite, os que creem digam amém. ADECAL 2018. Lâmpada para os meus pés é a tua